Seja bem-vindo ao canal Brasil Última Resistência. Hoje iremos apresentar a história. Guerra do Contestado, a Guerra Santa Esquecida do Brasil. Sul do Brasil, 1912. O ar nos campos do Paraná e Santa Catarina não cheira a progresso, mas a madeira queimada e desespero. A Brazil Railway Company avança. Seus trilhos de ferro rasgam as florestas e, com elas, a vida de milhares de caboclos. Eles são expulsos sem compensação das terras onde sempre viveram. Neste caldeirão de injustiça, surge uma voz. Não a voz de um revolucionário, mas de um homem santo. José Maria, um ex-soldado mongol que se tornou curandeiro e pregador itinerante. Os caboclos o chamam apenas de o monge. Ele fala de um reino de justiça, um quadro santo, onde os pobres viveriam em paz. Sua pregação é uma mistura de catolicismo popular, monarquismo místico e um profundo desejo de ordem. Ele não incita à guerra, mas à resistência pacífica. No entanto, para os coronéis da região e para o governo, qualquer líder que unisse os despossuídos era uma ameaça. Uma ameaça a ser eliminada. Em outubro de 1912, a tensão explode. Perseguido pela polícia, o monge José Maria e seu grupo de seguidores são encurralados. No confronto, ele é morto. Para as autoridades, o problema estava resolvido. Para os caboclos, um mártir havia nascido. E a profecia começava. Correu a lenda de que o monge não estava morto, que ele havia apenas desaparecido e voltaria para liderar seu povo. Seus seguidores, agora chamados de fanáticos pela imprensa, se organizaram em comunidades fortificadas, os Quadros Santos. Eram vilas autônomas, onde a lei era a do monge. Ameaçados, os poderosos da região pressionaram o governo. Em 1913, tropas do exército brasileiro são enviadas para pacificar a área. Subestimam completamente o que encontram. Não era um bando desorganizado, era um exército popular, motivado por fé e desespero. A primeira grande batalha foi um desastre para as forças oficiais. Os fanáticos, conhecedores do terreno denso e das matas de araucária, emboscaram os soldados. Usavam táticas de guerrilha, atacando e sumindo como sombras. A notícia da derrota militar abalou o país. O conflito escalou. O governo federal, agora envolvido, enviou mais tropas. De um lado, caboclos com espingardas de caça, facões e uma fé inabalável. Do outro, o moderno exército republicano. E, em breve, uma arma jamais vista nos céus da América do Sul entraria em cena. Pela primeira vez na história do continente, aviões foram usados em uma guerra. 2 monoplanos pilotados por aviadores alemães contratados sobrevoavam os Quadros Santos. Eles não bombardeavam, mas aterrorizavam. Lançavam panfletos de intimidação e faziam reconhecimento. Era uma demonstração de poder psicológico. A guerra se arrastou, cruel e impiedosa. Os fanáticos, agora liderados por figuras como Adeodato, resistiam com uma tenacidade desesperada. O exército, frustrado, adotou táticas de terra arrasada. Queimavam lavouras, destruíam casas, tentavam matar de fome a resistência. Dentro dos Quadros Santos, a vida era de fé e privação. Homens, mulheres e crianças lutavam lado a lado. As crianças, em particular, eram vistas como santos soldados, imunes às balas. Muitas morreram com essa crença. A comunidade vivia sob um regime teocrático militar severo. O cerco ao maior reduto, o de Santa Maria, foi o ponto culminante. Cercados por milhares de soldados, os últimos fanáticos resistiram por semanas. A fome e a doença fizeram mais vítimas do que as balas. Mas eles se recusavam a se render. A rendição significava a execução sumária ou a escravidão. Em agosto de 1914, enquanto a Europa mergulhava na Primeira Guerra Mundial, o Brasil travava sua própria guerra civil esquecida. O exército, com artilharia e metralhadoras, preparou o assalto final a Santa Maria. Eram cerca de 600 fanáticos, muitos deles doentes e famintos, contra uma força esmagadora. O ataque foi rápido e brutal. As trincheiras dos caboclos foram invadidas.
O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre. Soldados, enfurecidos pela longa campanha, mostraram pouca clemência. Homens foram fuzilados. A carnificina foi tão grande que até os oficiais relataram o horror. O número exato de mortos nunca se saberá. Estima-se entre 5 e 8 mil caboclos, incluindo mulheres e crianças. Do lado do governo, cerca de 1.000 baixas. Foi um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil e um dos mais silenciados. Com Santa Maria destruída, a resistência organizada chegou ao fim. Pequenos focos de guerrilha persistiriam por mais 2 anos, até 1916, mas a guerra essencialmente terminou ali. O exército havia vencido. O progresso, representado pela ferrovia, poderia seguir. Mas qual foi o preço dessa vitória? Vilas fantasmas, campos devastados e uma população traumatizada. A Guerra do Contestado não resolveu o problema da terra. Apenas varreu os sintomas com uma violência tão imensa que a memória do conflito seria reprimida por décadas. E os líderes? Os monges que sucederam José Maria foram caçados e mortos. Adeodato, o último grande comandante, foi preso e morreu na cadeia. As crianças sobreviventes foram dispersas, muitas levadas para servirem em casas de famílias ricas, em um silencioso genocídio cultural. Por muitos anos, a historiografia oficial tratou o contestado como um surto de fanatismo religioso, uma loucura coletiva a ser contida. Ignorou-se a causa raiz, a expulsão violenta de poceiros por grandes empresas, com a conivência do Estado. Ignorou-se a luta pela terra. Hoje o contestado é visto como um grito. O grito do caboclo, do pequeno poceiro, do homem comum esmagado pelo acordo entre o capital estrangeiro e o poder político. Foi uma guerra de classes disfarçada de guerra santa. Uma resistência desesperada contra a modernização que os excluía. O uso dos aviões é o símbolo perfeito dessa contradição. O ápice da tecnologia moderna, usado para subjugar uma população que lutava com ferramentas do século XIX por um direito ancestral, o de morar no lugar onde sempre se viveu. Foi o futuro combatendo o passado e destruindo ambos. A memória do contestado hoje vive na tradição oral, nos nomes de lugares, na resistência teimosa dos movimentos sociais do campo. Ele é o irmão sulista de Canudos. Ambos mostram que o Brasil se construiu não apenas com heróis de bronze, mas sobre o sangue de seus próprios filhos esquecidos. Em Canudos a luta era contra a República. No contestado era contra a República e o capital. É um conflito mais complexo, mais sombrio e por isso mesmo mais revelador das nossas feridas sociais que nunca cicatrizaram. A questão agrária brasileira tem o cheiro da pólvora do contestado. Quando você visita aquela região hoje, o silêncio é eloquente. As araucárias gigantes testemunharam tudo. Elas viram a fé que construiu comunidades e a fúria que as destruiu. Viram homens acreditando em milagres e homens executando ordens. Viram o Brasil decidir quem merecia o futuro. A Guerra do Contestado não teve um herói único como Antônio Conselheiro. Teve um mártir inicial, o monge, e depois uma liderança coletiva e anônima. Isso a torna, de certa forma, mais pura e mais trágica. Foi o povo em armas, sem um rosto, lutando por sua própria existência. E assim como Canudos, ela termina com uma aparente vitória do Estado. Mas uma vitória que não apaga a pergunta: era necessário tanto sangue? A ferrovia foi construída, as madeireiras enriqueceram. E os caboclos? Sua resistência virou nota de rodapé, até ser resgatada pela história. Resgatar essa história é mais do que contar uma guerra. É entender a formação do Brasil profundo, do Brasil que não está nos livros de glórias, mas nos registros de conflitos. É ver que a nacionalidade também se forja na dor dos que foram esmagados por ela. O contestado nos ensina que a resistência pode nascer da fé, mas é alimentada pela injustiça concreta. Que um povo pode ser levado ao extremo quando se vê sem terra, sem direitos, sem futuro. E que o Estado, quando age apenas como braço forte do poder econômico, semeia tragédias. Passados mais de 100 anos, as marcas estão lá. No modo de falar do caboclo, na desconfiança no poder público,
na luta contínua pela reforma agrária. O contestado não acabou em 1916. Ele ecoa em cada conflito de terra no sul do país. Sua última batalha ainda não foi travada. Esta é a guerra que o Brasil escolheu esquecer, porque lembrar dela é admitir uma falha colossal, uma ferida aberta na nossa promessa de nação. Mas nós a contamos aqui, como um memorial de voz e sombra, porque a última resistência do contestado é a resistência da própria memória. Os soldados que voltaram do fronte não foram recebidos como heróis. A guerra era uma vergonha, uma mancha no projeto modernizador do país. Eles carregavam o peso de ter combatido brasileiros pobres e muitos trouxeram consigo não medalhas, mas um silêncio perturbado pelos horrores que testemunharam. E os fanáticos sobreviventes desapareceram na paisagem, voltaram a ser invisíveis. Alguns mantiveram a fé no monge em segredo, passando-a adiante como um tesouro perigoso. A comunidade se desfez, mas a crença na volta de um redentor que traria justiça nunca morreu completamente. A imprensa da época, principalmente dos grandes centros, retratou os caboclos como bárbaros fanáticos, uma horda a ser controlada. Essa narrativa foi crucial para justificar a violência do Estado. Criou-se um inimigo interno, desumano, cujo extermínio era uma necessidade civilizatória. Só décadas depois, com historiadores como Douglas Teixeira Monteiro, o contestado começou a ser visto sob outra luz, não como loucura, mas como um movimento social complexo, uma reação legítima, ainda que vestida de misticismo, a uma agressão econômica e social devastadora. O conflito também teve um aspecto de guerra civil regional. Muitos fazendeiros locais armaram seus capangas e formaram milícias para lutar ao lado do exército. Irmão lutou contra irmão, vizinho contra vizinho. A ferrovia e a madeira dividiram mais do que a terra. Dividiram comunidades. Hoje há um esforço para preservar a memória. Museus, centros de estudo, marcos nas cidades. Mas a verdadeira homenagem estaria em resolver a questão que gerou a guerra, a concentração de terra e a vulnerabilidade do pequeno poceiro. Enquanto isso persistir, o fantasma do contestado caminha. Esta narrativa não é para celebrar a violência de qualquer lado. É para entender a anatomia de uma tragédia, como uma série de escolhas políticas e econômicas pode levar milhares à morte. Como o progresso pode ter um custo humano monstruoso quando imposto sem diálogo e sem piedade. O contestado, portanto, é um espelho. Nele, vemos o rosto de um Brasil que avança sobre si mesmo, que devora suas próprias raízes em nome de um futuro duvidoso. A guerra foi um grito de alerta que ninguém quis ouvir. E por não ouvi-lo, condenamo-nos a repetir seus erros. Quando a neblina desce sobre os campos de Santa Catarina, dizem que ainda é possível ouvir coisas. Sussurros em meio aos pinheiros, o som distante de uma reza, o choro de uma criança. São os ecos de uma resistência que não se cala. A paisagem guarda a memória que os livros tentaram apagar. E assim, a última lição do contestado é sobre o preço da terra. Não seu preço em dinheiro, mas em sangue, suor e lágrimas. É a história de como um pedaço do Brasil foi regado com o sangue de seus filhos mais humildes. E como esse sangue, secando na terra, se tornou uma semente de memória. Uma memória que resiste. Obrigado pela audiência. Até a próxima.